gente vai falar agora nesse vídeo dos resultados do segundo trimestre de 2022 do Reg Replan, que é o nosso principal plano de benefícios sobre administração. Nós vamos abordar o desempenho do plano nas suas duas modalidades, o Reg Replan saudado e também o não saudado. E vocês também podem assistir aos outros vídeos da playlist de resultados desse primeiro semestre de 22. Caso fique com alguma dúvida, deixe um comentário ou interaja com a Fundação pelas redes sociais, pelos nossos canais de comunicação. Tá? Então vamos lá, a gente vai falar do Reg Replan e ao falar do Reg Replan a gente traz um conjunto de informações das duas submassas, como a gente costuma dizer. A parte saudada, que é maior em termos patrimoniais e em termos de número de participantes e de assistidos, e a parte não saudada. A gente tem na parte não saudada um resultado positivo ainda no primeiro semestre, basicamente em decorrência do ajuste de implementação daquelas medidas previstas na CGPAR 25, que foram implementadas ainda em janeiro do nosso ano de 2022. A rentabilidade acumulada no período foi de pouco mais de 5,10% neste período. A gente tem aqui um pagamento de benefício de, em média, R$ 6.600 por pessoa. É um grupo que a gente tem, que a gente chama de plano maduro. A gente já tem, a maior parte das pessoas já está usufruindo dos benefícios. A gente já tem pouco mais de 4.150 aposentados, 547 pensionistas dentro deste grupo e aproximadamente 1.000 pessoas que ainda não se aposentaram, isso na posição 30 de junho de 2022. Os recursos garantidores do plano tiveram um crescimento quando a gente faz o comparativo ano a ano, segundo TRI de 21 com o segundo TRI de 22, somam hoje os recursos garantidores da parcela não saudada, pouco mais de 6 bilhões e 650 milhões de reais. Dentro do grupo de saudados, de pessoas que optaram pelo saudamento, a gente tem uma rentabilidade que foi um pouco maior do não saudado, 5,73% neste período, mas como ficou abaixo da meta atuarial, como a gente já viu no consolidado, a meta atuarial deste período foi próxima de 8%, a rentabilidade tendo ficado um pouco abaixo da meta atuarial, ele registrou no período um déficit de aproximadamente 1 bilhão 680 milhões de reais nesse período. Este também é um plano que tem um nível de maturidade grande, é um plano que a maioria das pessoas já está usufruindo dos benefícios. Nós temos quase 40 mil aposentados dentro desse plano, pouco mais de 6.170 pensionistas dentro deste plano e ainda aproximadamente 8.900 pessoas em atividade que têm os seus benefícios saudados. Dentro do regulamento aqui a gente tem a parcela do saudado e dentro deste grupo a gente tem um valor médio de benefício saudado de pouco mais de R$ 7.700 por pessoa. Este grupo de participantes, assistidos e participantes, é a maior massa de participantes assistidos que a gente tem dentro do plano, é o plano mais maduro que a gente tem e aí ele tem um conjunto de grandes desafios também. A evolução dos recursos garantidores do Reg Replan parcela saudada. Parcela saudada, o plano alcança recursos garantidores de pouco mais de 54 bilhões e meio de reais, é o maior plano em termos de patrimônio que a gente fala na Fundação, um crescimento da ordem de 25%, quando a gente compara os últimos 4 anos, o último quadriênio. No não saudado, este crescimento é da ordem de 28%, alcançando aqui 6 bilhões e meio ao final do segundo TRI. A gente traz um comparativo com dois benchmarks, o principal deles, que é a meta atuarial do período, próximo de 8%, basicamente em razão do INPC do período, e o CDI, que ficou em 5,42%. A rentabilidade do Reg Replan saudado foi acima do CDI, mas abaixo da meta atuarial do período, como a gente comentou, e o Reg Replan não saudado também abaixo da meta atuarial neste período. A gente vai ter uma abertura por classes de investimento e vai ter as informações detalhadas para cada classe de investimento para uma melhor compreensão dos resultados. A gente vê, em síntese, neste período, uma renda fixa performando muito bem, com resultados favoráveis para o plano, acima da meta atuarial. Uma renda variável, entretanto, que não performou tão bem. A gente vai ver que a Bolsa teve uma oscilação negativa na posição 30 de junho de 22 e isso
tem puxado o resultado. As outras classes com rentabilidades abaixo do atuarial, o que no conjunto fez com que no período a gente tivesse uma situação de não alcance da meta atuarial dentro desses dois grupos de participantes vinculados ao Reg Replan, a parcela saudada e também a não saudada. A gente vai ter oportunidade de apresentar, o diretor Samuel vai apresentar as informações detalhadas de cada classe de investimento. Aqui a gente traz a situação com relação ao consolidado deste plano. A gente tem dentro da parcela saudada um déficit já contratado que está sendo pago por cada assistido, por cada participante de pouco mais de 20 bilhões e 700 milhões de reais. E no período posição de 30 de junho, um resultado negativo de 4 bilhões e 141 milhões de reais. Essa é a posição de 30 de junho. Os resultados, a gente já está em agosto, quando está gravando esse vídeo. Os resultados de julho, entretanto, são resultados bem melhores, que ajustam positivamente essa situação, de modo que a gente passe a ter, na posição 31 de julho, um resultado de equilíbrio técnico ajustado melhor. Tanto para o Reg Replan saudado, quanto para o Reg Replan não saudado. A gente tem aqui essa posição, importante destacar, é a posição de 30 de junho, que é quando a gente faz esse recorte de resultados trimestrais para divulgar para todo o nosso grupo de participantes e de assistidos. Agora nós vamos falar um pouquinho da carteira de investimentos do Reg Replan saudado e não saudado, quais são os principais movimentos que a gente fez e quais são as nossas perspectivas em relação ao resultado. Primeiro, falando aí da carteira do saudado, né? Considerando a comparação do segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2022, a gente fez uma redução significativa da parcela de renda variável total da carteira e aumentou a parcela de renda fixa. Aproveitando alguns momentos de alta da Bolsa, a gente tinha que combinar, né? Tanto a alta da Bolsa quanto os momentos que título público tivesse acima da meta atuarial. A gente teve algumas boas janelas nesse período e conseguiu fazer essa movimentação, aumentar a quantidade de renda fixa na carteira, realizando Bolsa num patamar positivo para a carteira. Quando eu vou para a carteira do não saudado, movimento muito parecido. A gente tem aí a classe de renda variável reduzindo, a classe de renda fixa aumentando. A gente ainda tem uma parcela nos dois, né, tanto no saudado quanto no não saudado, significativa em imóveis. Esses imóveis a gente vê aí que eles têm uma dificuldade maior de cumprir o atuarial. Então toda essa venda de imóveis, quando a gente consegue fazer também, a gente está levando para a carteira de título público em renda fixa. Isso tem sido importante para dar um pouquinho mais de estabilidade e segurança para o resultado dessas carteiras. Quando eu trago os principais movimentos aí de carteira, né? Renda fixa, o movimento para renda fixa foi iniciado ainda em 2021, quando a janela permitiu, né, quando os títulos públicos, quando a NTN-B atingiram um patamar superior aos 4,50, IPCA mais 4,50, trazendo uma taxa que nos permitia bater a meta atuarial, a gente começou a fazer esse movimento de desinvestir em renda variável e aumentar investimento em renda fixa, sempre aproveitando as janelas de oportunidade. Em renda variável, a gente teve um bom primeiro trimestre, o segundo trimestre foi ruim, principalmente em junho, quando a Bolsa caiu 11,5%. Nesse momento de queda de Bolsa, a gente fez uma análise, viu que a qualidade das empresas, a qualidade da nossa carteira era positiva e que tinha uma forte possibilidade de recuperação desse resultado ruim de junho, que se concretizou, né, em julho e agosto. A gente vê uma recuperação significativa de Bolsa e da nossa carteira. Aumentou também o nosso stock picking, né, nosso processo de escolher algumas ações. A gente tinha, a nossa carteira ainda tem ela muito concentrada em índice, mas aos poucos está aumentando e migrando para uma carteira de escolha de ações. Falando um pouquinho aí de imóveis, né, também 90% da nossa carteira de imóveis pertence ao Reg Replan saudado e não saudado. Muitos desses imóveis têm tendo muita dificuldade em bater o atuarial quando eu olho o resultado passado e também baixíssimas perspectivas de bater atuarial no resultado futuro. São imóveis que precisam de retrofitting, que precisam de um reinvestimento, muito deles, uma nova abordagem, e acaba que
a gente não tem a capacidade e, em alguns casos, nem autorização legal, né? 4994 não permite que a gente faça esse tipo de investimento imobiliário e desenvolvimento de imóveis. Então, a gente tem essa diretriz de venda e essas vendas têm sido utilizadas para ampliar nossa carteira de títulos públicos. A gente recebe muitas dúvidas dos participantes. Em vez de ler uma pergunta específica, como no último balanço, a gente resolveu pegar um apanhado, né, dessas dúvidas e tentar esclarecer aqui para vocês nos próximos slides. O primeiro diz respeito assim, nós estamos aproveitando esse momento que o título público está batendo atuarial para incrementar a carteira. Eu mostrei já em termos gráficos que sim, eu quero trazer isso para mostrar alguns outros números, né? Então, falando dos planos, do soldado e não soldado, eu tive um aumento, né, de 4,1 bi em título público, considerando este ano, eu não estou falando aqui do movimento do ano passado. Isso é só do Reg Replan, eu não estou falando aqui das carteiras do REB e do Novo Plano, que nós também aumentamos posição significativa em títulos públicos. Para essas carteiras também do Reg Replan, a gente vendeu quase 4 bi de bolsa, então é muito parecido aquilo que a gente vendeu de bolsa com o que a gente contratou em títulos públicos. Lembrando, eu preciso ter as duas oportunidades, né? Eu preciso, para tirar de bolsa e botar em título público, eu preciso que bolsa esteja numa performance boa para eu vender na alta e que título público esteja pagando aí um retorno positivo em relação à meta atuarial. Quando eu olho para como está a nossa carteira, isso aqui é a carteira de ativos líquidos, né? Eu estou desconsiderando aqui empréstimo para participantes e imóveis e também participações. Quando eu olho para a nossa carteira de ativos líquidos, eu tenho uma carteira hoje que 70% dela é título público. E esses títulos públicos estão com uma taxa média de IPCA mais 5,93. Ou seja, quando eu olho para o horizonte de longo prazo dessa carteira, a gente vê uma carteira que vai ter muito mais facilidade e muito mais estabilidade em relação ao atuarial. E mesmo que nos momentos de baixa de bolsa, como foi junho, essa volatilidade não vai trazer riscos tão grandes para os planos, né? Acho que tem um risco que o pessoal sempre questiona, o risco de novo equacionamento. Quando eu coloco e aumento essa carteira de títulos públicos e reduzo essa parcela de renda variável, eu reduzo muito o risco de ter um resultado negativo muito ruim. É claro que quando eu olho a carteira como um todo e considero aqui essa parcela dos 8% em ativos imobiliários, é uma parcela que a gente precisa continuar vendendo. Por quê? Porque é uma parcela que, quando a gente olha muitos anos para frente, a gente vê alguns imóveis com muita dificuldade de cumprir o atuarial. Já quando eu venho para a Bolsa, para essa parte de renda variável, né, apesar de eu ter alguns anos ruins, a gente vê que tem anos ruins, anos que a Bolsa se recupera, então é um cenário um pouco diferente no longo prazo. Essa forma que a gente fez a gestão aí da renda fixa tem incrementado muito a venda a carteira da renda fixa. E outro detalhe importante, assim, nós recebemos algumas sugestões, compra bastante do título X, do título Y. Nós temos que ter aqui, a gente vem tendo, obviamente, um cuidado em casar o vencimento dos títulos com a necessidade de liquidez dos planos. Eu tenho já um cronograma de pagamento de benefício muito bem definidos, né, para o Reg Replan, então eu preciso comprar títulos públicos casados com essas necessidades de liquidez mês a mês que esses planos têm. Então é um cuidado que a gente tem aqui também, compra títulos de longo prazo, mas de uma forma que a carteira não vai ter riscos de liquidez. Isso é testado inclusive pela nossa área de risco e a gente está indo muito bem nesse fator de imunização da carteira, o casamento do ativo com o passivo. Quando eu vou para a renda variável, o que a gente tem? A gente fechou 30/6 num dos piores momentos de bolsa, né? A gente realmente não esperava uma bolsa abaixo dos 100 mil pontos, teve um estresse, aconteceu, essa bolsa estava descontada e nos meses seguintes a gente vê que ela tem uma forte recuperação. Tanto é que 30/6, a carteira Funcef estava negativo em 13,90, o Ibovespa estava negativo em 6%. Esse 6% negativo em Ibovespa vira
Em 24/8, por que 24/8? Porque é o dia que eu estou gravando o vídeo. Em 24/8 vira 7,70, então a gente tem um crescimento significativo de menos 6 para mais 7,70. A carteira FUNCEF, ela foi ultrapassada pelo Ibovespa, por assim dizer, né? Nós ficamos com 7,56, por quê? Porque apesar de a gente ter reduzido muito a concentração em Vale, Vale não se recuperou da mesma forma. A gente continua vendo como um ativo positivo, como uma empresa boa para a gente ter na carteira, mas Vale ainda não se recuperou da mesma forma que o Ibovespa. Eu vou mostrar no gráfico seguinte. A gente até aproveitou esse momento de Vale no fechamento do trimestre e vendeu mais um bi do ativo aqui e levou para título público federal, aproveitando essa alta aí na casa dos R$100 que a ação chegou, mas ela veio caindo e fechou aí o período que eu estou falando abaixo dos R$70. Então, realmente, apesar da recuperação de bolsa, é um ativo que ainda não se recuperou, mas a gente vê ele com muitos bons olhos, num horizonte de longo prazo, que é o horizonte que a gente enxerga a nossa carteira. Então, fazendo um resumo, né, um apanhado geral do que eu falei aqui, para a gente entender os movimentos em relação ao saudado e não saudado. A nossa carteira de renda fixa, aqui é o mesmo quadro que o diretor-presidente Gilson apresentou, eu só tirei as operações com participantes e outros investimentos que a gente não tem tanta gestão sobre ela. Então, falando dessas 4 classes, o que a gente enxerga? Renda fixa cumprindo seu objetivo, cumprindo meta atuarial e hoje é a carteira mais relevante da FUNCEF. A gente fecha abaixo do atuarial por causa do movimento específico de renda variável que fechou no negativo e que a gente vê que depois de junho já se recuperou. Nós temos uma carteira de investimentos estruturados que, apesar de estar com resultado ruim, elas são muito reavaliadas no final do ano, junto com os investimentos imobiliários, e quando a gente olha os últimos 4 anos, essa carteira é uma carteira que tem entregue o atuarial. Então, até a gente tem aquele receio passado em relação ao FIP, mas depois que nós limpamos aqueles FIPs que tiveram alguns problemas de conceito na hora de conceder, e a gente fica só com FIPs, realmente FIPs de mercado, a gente vê que é uma carteira que que acaba performando acima do atuarial. Não é o resultado agora, é o resultado que geralmente a gente fecha no final do ano. A gente pode falar um pouquinho mais no final do ano sobre esse número. Agora sim, investimento imobiliário é um investimento que também é reavaliado no final do ano, mas só a reavaliação imobiliária não tem sido suficiente para cumprir o atuarial. O ganho de valorização de um imóvel não é suficiente para pagar IPCA mais. Esse imóvel tem que realmente estar gerando renda, e aqueles imóveis que não estão gerando renda, a gente está aí destinado eles para venda, porque a gente tira desse quadrante, traz para esse quadrante e realmente a gente consegue potencializar muito mais este resultado. Bom, pessoal, esses foram os resultados do segundo trimestre do Reg Replan, parcela saudada e não saudada. Para você que ficou com a gente até o final desse vídeo, nosso muito obrigado, e não esqueça de deixar seu comentário, de escrever aí as suas dúvidas, suas sugestões, de entrar em contato conosco pelos nossos canais aí de relacionamento, porque a sua interação conosco é que faz com que nós consigamos aprimorar os serviços prestados e que a gente possa então ter uma contribuição efetiva para um melhor conhecimento da situação dos planos da entidade e também da governança da entidade como um todo. A gente tem conversado muito sobre transparência, e não só transparência, mas visibilidade. É importante que cada participante conheça e saiba o que está acontecendo na fundação e no seu plano de benefício especificamente. Muito obrigado e até a próxima.